Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para começar o nosso módulo 5 do livro Tomo Único, né? O módulo 5 fala sobre a prática mediúnica, né? Vamos falar hoje sobre o roteiro 1 e o roteiro 2. O roteiro 1 fala sobre as qualidades essenciais ao médium, o roteiro 2 é a identificação das fontes de comunicação mediúnica, né? E das qualidades dessas comunicações, né? Vamos lá. Vamos falar de acordo com o que está escrito no nosso livro Tomo Único, de acordo com a Federação Espírita. Embora eu tenha algumas concepções, como eu já falei para vocês, diferentes, nós vamos seguir o nosso estudo aqui de acordo com o que tem no nosso livro, né? Diz que todos os seres encarnados na Terra, então, eles têm recursos inerentes para serem médicos. Todos os corpos físicos encarnados na Terra, eles têm recursos inerentes para as manifestações mediúnicas, né? Mas essas manifestações mediúnicas, ela é resultante do magnetismo de cada ser desse, ou seja, quanto mais cada ser desse conseguir entender do seu magnetismo, maior será o seu grau de mediunidade. Nós já falamos sobre magnetismo anteriormente, e essa situação magnetismo vai se estender por bastante dos nossos trabalhos. Lá fala também que mais de 2/3 dos médiuns eles ainda se encontram em desequilíbrio espiritual, ou seja, não sintonizados com esse seu lado espiritual, ou não estabilizados com esse seu lado espiritual, com esse seu lado mediúnico. Isso ainda gera conflitos para 2/3 dessas pessoas que têm mais aptidão ao mediunismo, né? Começamos falando lá sobre o tema 1, que é as qualidades essenciais ao médium, né? Bom, a faculdade mediúnica, ela não tem nenhuma relação com o adiantamento moral de cada ser humano ou de cada médium, né? A única relação que ela tem, em questão do adiantamento moral, é a qualificação da manifestação que esse médium vai ter. Quanto mais adiantado moralmente for o médium, melhor será a sua qualidade mediúnica, poderá se comunicar com espíritos mais evoluídos, né? Deixar essa comunicação fluir mais harmonicamente, vai ter menos interferência anímica, que nós vamos falar disso depois. Então é importante o adiantamento moral do médium, né? O que eu vou dizer? As comunicações, os espíritos que vêm se comunicar conosco, eles são muito relacionados à nossa faixa vibratória, assunto que nós também já tratamos no passado, né? Os espíritos, eles vão se manifestar de acordo com a sua sintonia que tem com o médium. E entendemos que o médium é mais fácil ele descer a sua sintonia e captar um espírito ali menos evoluído, um trabalho de auxílio, dizendo assim, de um consulente e tal, do que esse espírito querer ascender muito e buscar um espírito muito evoluído para se manifestar naquela situação. Isso é praticamente impossível, né? É mais fácil você descer, mas na maioria das vezes você vai captar espíritos na sua mesma frequência vibratória, né? Num trabalho aí de auxílio ao próximo. Então, quanto melhor o nosso adiantamento, mais iremos realizar esse trabalho com perfeição, né? Agora, o tema 2 lá são as imperfeições que afastam os bons espíritos, né? Bom, imperfeições, acho que é fácil nós entendemos que o que mais afasta os bons espíritos do médium são suas imperfeições morais, né? Porque, vamos pensar, o espírito encarnado, o médium que está aqui, quando nós encarnamos aqui, nós temos os nossos resgates, né?
e nós viemos imbuídos de nos resgatarmos, ou seja, de nos evoluirmos, de nos todas as atitudes negativas, os posicionamentos negativos, as formas de vida negativa que tivemos anteriormente, temos que melhorar nessa. Então, dentro do nosso ser, é imbuído de grandes inimigos nossos, né? Situações ou atitudes que nós temos que combater nessa existência. Então, aí vai naquela questão que nós somos adiantamento moral. É muito importante o médium, se ele quiser evoluir, se ele quiser comunicações com espíritos um pouco mais elevados, a sua reforma, né? O trilhar um caminho evolutivo e manter-se nele. Isso é essencial. Pois o tema 3 lá, ele fala sobre a qualidade que os médiuns espíritas devem desenvolver para obter a assistência dos bons espíritos. É aquilo que nós já falamos também anteriormente, né? O médium, além disso, o médium sempre deve, vamos dizer assim, ou ele nunca deve entender que o médium é a parte mais importante da manifestação mediúnica. O médium é apenas o medianeiro, ele é o meio do caminho. Vamos dar exemplo que de um lado tem um consulente buscando ajuda, do outro lado tem a espiritualidade que vai oferecer essa ajuda de acordo com o mérito do consulente, e o médium está ali no meio do caminho. O médium, ele vai absorver essa manifestação e repassar essa manifestação ao consulente. Para isso, ele tem que ter o seu aprimoramento, para que ele consiga passar isso da forma mais verídica possível, para que ele tenha menos influência anímica possível, para que ele tenha condições de buscar esse auxílio em espíritos evoluídos, não apenas em espíritos na sua mesma faixa vibratória ou de vibrações inferiores. Então, o ego do médium, ele sempre tem que ser muito polido nessa situação. Tem que se cuidar muito com essa questão do ego do médium. Primeira coisa que uma pessoa que se dispõe a esse trabalho mediúnico, né, deve ter, é entregar-se à evangelização, ou seja, estudar, aprender sobre a doutrina, aprender sobre as práticas mediúnicas, aprender que há a necessidade de ele próprio, fisicamente, né, ele moralmente evoluir-se, enfim, dedicar-se realmente a esse trabalho. Não é chegando lá num dia de trabalho, estou aqui, fui lá e acho que eu sou um bom médium, que é só eu sentar numa mesa, o que aconteça, vou me comunicar com quem quer que seja. De repente a pessoa aí está cometendo um grande equívoco, né? Porque ele entende que ele é tão superior assim, tem seu ego tão inflado, e na verdade todas essas comunicações exercidas por ele pode ser de forma negativa ou até errôneas, né? Que a gente sai daquela parte do animismo e passa para uma parte de fascinação. Isso é terrível, né? Para ser médium, ou ser médium, não é um dom apenas de um espírito muito perfeito, do espírito que tem que já ter na sua essência a perfeição total, para só depois disso ele ser médium, até um pouco pelo contrário. Mas para ser médium, no entanto, né, é desejável que todos esses espíritos, né, esforcem-se muito para melhorar. Quanto mais você se esforçar para melhorar, melhor médium você vai ser. Quanto mais moralmente você evoluir, melhor médium você vai ser. É errado pensar que a manifestação só vem em pessoas boas, em pessoas puras. A manifestação vem muito em pessoas com vários, vamos falar, defeitos morais. E a manifestação mediúnica vem para quê? Para que essa pessoa transforme esses defeitos morais em evolução. Isso é importante nós raciocinarmos e estudarmos um pouco sobre isso. Vamos lá agora dar início ao nosso roteiro 2, né? Que é a identificação das fontes, né, e das comunicações mediúnicas. Esse é um assunto bem controverso aqui, difícil de entender, né?
sempre o médium ele tem dúvidas, né? Eu tenho diversas delas. Dificuldade de encontrar ou de entender qual a sua tarefa nessa relação espiritual, né? Assim, quanto mais iniciante, eu vou dizer por mim, quando eu iniciei esse trabalho aqui junto à espiritualidade, se fazem alguns anos, eu tinha mais essas dúvidas. O que eu devo fazer? Por que eu estou fazendo isso? Da onde vem essa manifestação? Quem está se manifestando? Não vou negar que já tive muitos pensamentos assim que primeiramente é menos estudo, né? Que eram seres muito excepcionais que estavam se manifestando por mim, ou que eram seres muito evoluídos, né? Até eu caí na real, que a minha bolinha é bem pequenininha e que essas manifestações se dão de espíritos bem menos evoluídos do que eu penso, demorou um pouco, né? Outra situação que é bastante controversa nisso é a influência nossa anímica nas manifestações mediúnicas, né? Esse assunto aí ele desperta naturalmente muitas indagações, né? E sempre se pergunta assim, qual a veracidade daquela informação, ou qual a influência anímica que aquela informação tem, né? Isso nós vamos dizer assim, nós já estudamos até um pouco isso, se não me falha a memória, lá no módulo 13, eu acho. No finalzinho do módulo 3, ali a gente falou sobre a situação do animismo e da manifestação mediúnica. Vamos recordar aqui um pouquinho só, que toda a manifestação mediúnica, ela tem a sua parcela anímica, que não existe, enfim, mas muito difícil termos uma manifestação mediúnica 100% mediúnica, né? Sempre haverá a influência do médium nessa manifestação. O mesmo espírito pode manifestar-se numa pessoa que tem um grau de conhecimento um pouco mais elevado, vai manifestar-se e usar palavras de acordo com o grau de conhecimento daquele médium, que aquele médium tenha conhecimento físico. Esse mesmo espírito pode manifestar-se em uma pessoa mais simples, e ele vai manifestar-se usando outro vocabulário. Então você entende que tudo isso tem a ver com a parte do ensinamento físico do médium. Continuando lá nesse capítulo 2, aí no módulo 1, que diz assim, a distinção entre o fenômeno mediúnico e o fenômeno anímico. É o que nós estávamos falando agora. Para eliminarmos o quanto maior da parte do animismo, da comunicação, precisa ter maior entrega do médium. Quanto mais o médium tiver acoplado ao espírito manifestante ali, e entregue a essa relação, e afinidade vibracional, menos terá a influência anímica. Como eu já disse outras vezes, muitos médiuns, pela sua capacidade, pela sua destreza e tal, conseguem ter uma manifestação mediúnica, sair do transe e falar algo fisicamente, retornar ao transe novamente. Eu até entendo que isso não é a melhor forma de manifestação, porque quando você sai do transe, tu vem para o seu corpo físico, uma mente física, depois tu volta para a mente lá que estava em transe, para aquele espírito, você oscila ali e nisso pode aparecer mais o animismo, ou tu dá a abertura para esse animismo se manifestar. Então, quanto mais entregue, mais imbuído, concentrado naquele espírito que a pessoa tiver naquela manifestação espiritual, ela vai ter uma probabilidade de ter menos animismo, né? Porque, vamos dizer, eu já falei anteriormente lá do Robson Pinheiro, que ele teve que estudar para escrever o livro, né? Essas informações o médium
tem que ter na sua matriz, ou tem que ter na sua matriz física, ou na sua matriz de vidas passadas que estão ali numa caixinha guardada dentro dos nossos mentais e que nesse momento da manifestação elas vêm à tona. Eu falei antes de pessoas mais simples e do vocabulário ser diferente, mas algumas vezes pessoas mais simples também, a gente tem que ver o que existe nessa matriz dela. Ela pode ser mais simples nessa existência, mas em existências anteriores ela já teve um grau de conhecimento físico elevado. Então, numa manifestação mediúnica é buscado essa informação dessa matriz anterior e ajuda na expressão mediúnica, né? Eu sou falho com livros ou com entrevistas, coisas assim, mas Chico Xavier, um dia, ele falou que ele acha as suas manifestações, as suas psicografias, enfim, que quando ele consegue passar, através da psicografia dele, 50% da informação mediúnica e 50% anímico, ele era muito satisfeito. Isso é, vindo de Chico Xavier, a gente consegue entender assim o quanto o animismo influi nas manifestações espirituais, né? Se Chico Xavier, que a gente entende que seja um médium muito evoluído, nos fala isso, é importante entendermos animismo e é importante prepararmos o nosso lado anímico também, que a gente falou anteriormente sobre o estudo, sobre a importância do estudo, porque se nós temos o nosso lado anímico, o nosso lado físico suprido de informações, quando houver essa comunicação, esse intercâmbio com o espiritual, a informação como um todo ficará muito melhor. Vamos lá, nós vamos falar sobre a linguagem utilizada nas comunicações, né? É errado, nós entendemos que às vezes é errado nós analisarmos a forma que se expressa um espírito para entendermos se ele é um espírito elevado ou não, se ele é um espírito bom ou não, se ele vem passar informações para do lado bom, porque também tem espíritos muito elevados intelectualmente que nos passam informações negativas, né? Isso a gente já também falou em aulas anteriores, lá em estudos anteriores. Porém, é de se observar a forma pela qual o espírito se manifesta, de que forma ele vem, quais vamos dizer assim, o intuito da sua comunicação, né? Se esse espírito ele tem uma forma de falar mais polida, ou se é um espírito mal educado, se ele fala, enfim, se as informações que ele vem dar são superficiais, ou se são informações mais profundas, ou se são informações onde ele se orgulha muito de passá-las, né? Ou se são informações sérias. De acordo com se nós analisarmos desta forma, então, aí sim a gente pode entender qual o grau de evolução desse espírito manifestante, né? Pois jamais um espírito manifestante evoluído vai chegar e vai ter ali uma manifestação mal educada ou se usando de rompantes orgulhosos, né? Geralmente essas manifestações de espíritos mais elevados, elas seguem uma linha tênue, né? E nos passam apenas observações profundas, observações importantes, sólidas, né? Bem com um fundo instrutivo muito grande, né? Então, dessa forma, a gente consegue avaliar um pouco e também avaliar se isso não é uma, como eu vou dizer, se não é alguém enganando o médium, né? Isso também a gente tem que observar bastante. Porque agora no nosso próximo tema, justamente sobre isso que a gente vai falar,
é a identificação do espírito comunicante, né? Como identificarmos o espírito comunicante. Essa questão da identificação, ela é complicada também, né? E tem várias controvérsias sobre isso, né? Como é que eu vou falar? Os espíritos comunicantes, dificilmente eles vêm e chegam numa manifestação e falam: eu sou o Dom Henrique II, não sei quem, não sei quem. Aí a gente sempre tem que ter um certo pé atrás. Voltando à evolução desse mundo espiritual, quanto mais evoluído for esse espírito manifestante, né, ele vai dar muito mais ênfase ao que ele tem a dizer, à informação que ele tem a passar, do que ter o ego de dizer quem ele foi, ou qual a sua grau de hierarquia, aonde ele já chegou, enfim. Isso é muito a ver com a parte do ego e pouco a ver com a parte do espiritual. Então isso é uma coisa importante de sempre observarmos em comunicações. Não vou dizer que a gente não deva querer saber quem está falando ali, mas nos atender muito mais ao que quem está se comunicando nos passa, do que a quem está dando essa comunicação, né? Como é que eu vou dizer? Quanto mais esse espírito for evoluído, os seus traços das personalidades das vidas anteriores vão sendo apagados, né? Vai perdendo a importância do ego, ou seja, vai perdendo a importância do quem foi, né? O que foi, né? Então isso vai sendo apagado. Geralmente eles, um grau de evolução bem mais alto, né? O espírito, ele tende a manifestar-se pelo nome que ele foi mais conhecido, né? Porque se tu tiver, um espírito que teve diversas passagens, todas elas importantes, né? Ele vai levar consigo o nome daquela com que ele foi mais conhecido, ou seja, amplamente conhecido, que é para poder facilitar o conhecimento, o entendimento do número maior de pessoas possíveis, né? Existem aí, vamos dizer, duas vertentes. Uma delas fala que não precisamos saber quem é o espírito manifestante. Se ele quiser dizer o nome dele, ele fale ou não, tal. E tem uma outra vertente, até essa o professor ele é adepto dela, que ele gosta de saber o nome do espírito que se manifestou, pois num outro momento, para ele evocar aquele espírito, né, para ele chamar de volta aquele espírito ali, para prestar um auxílio, para prestar um socorro, fica mais fácil. Eu não tiro a razão disso também, né? É uma forma importante, porque como ele diz, todo mundo tem nome, né? Então se eu quiser chamá-lo novamente, eu vou saber que o seu nome é Júlio César e chama aquele espírito de Júlio César para atender a uma necessidade que ele, como dirigente, entende ser necessário, ser peculiar àquele espírito, né? Assim que já tem uma afinidade com o médium ali. Então o nosso estudo de hoje é isso. Eu vou colocar abaixo ali os dois textos na íntegra, né, do roteiro 1 e do roteiro 2. E eu acho que nós temos também um estudo que fala sobre isso lá, que é a composição de grupo mediúnico, e lá num outro grupo de estudo nosso, que é um de Master Apometria, que fala de como reunir médiuns para um grupo de estudo, e lá fala bastante sobre as características desejadas de um médium. Esse texto, esse vídeo, a gente não tem como passar para muita gente. Acho que a dona Solange do nosso grupo já assistiu, mas eu devo ter um resumo deles, que a gente já falou sobre isso em algumas aulas. Eu vou, não digo hoje, mas creio que amanhã ou depois eu coloque ele também, dessas qualidades desejadas a um médium.
Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana de estudos.